vai gravar aqui no nosso computador. Então, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria imensa poder estar aqui com vocês. Nós somos o NEP Bartolomeu, vinculados à Casa Espírita Cristã, a SEC, em Vila Velha, no Espírito Santo. E a gente, para começar, gostaria só de rever algumas regrinhas para facilitar o nosso debate dessa noite, nosso estudo dessa noite. Primeira regra, eu gostaria de pedir a todos os confrades que, por gentileza, mantivessem seus microfones mutados, lógico, claro e evidente, a não ser enquanto estiver falando. Eu gostaria de lembrar para todos os confrades e todas as confreiras que toda dúvida aqui é extremamente importante. Por favor, não se acanhem, perguntem. Aqui é o lugar certo para perguntar. Sua dúvida não vai ser julgada, não vai ser minorizada. Toda dúvida é extremamente importante. Então, eu peço do fundo do coração que, se seu coração também se sentir inclinado a perguntar, pergunte. Se o seu coração se sentir inclinado em cooperar, contribuir, em agregar o nosso conhecimento com qualquer saber que você queira trazer, todo saber é válido, porque aqui o que a gente quer, gente, é uma construção coletiva. Então, por favor, não se esqueçam, toda dúvida é importante e todo saber é válido. Falem, perguntem, coloquem, opinem. Vai ser um grande prazer poder construir coletivamente o saber de hoje com todos vocês. E eu gostaria, então, que todos nós elevássemos o nosso pensamento a Deus, convidar todos os irmãos, todas as irmãs a fecharmos os nossos olhos e pensarmos na nossa tela mental, no nosso querido mestre, nosso bom pastor, o nosso paraninfo, o nosso melhor modelo e guia, nosso mestre Jesus. E levando o nosso pensamento a Deus, com a imagem do mestre em nossa mente e nossos corações, nós agradecemos ao Pai. Alegria imensa pela oportunidade de estarmos todos aqui hoje reunidos, mais uma vez, para estudarmos o seu Evangelho, Pai. Quão amoroso é Tu, meu Pai, por essa oportunidade nos dada. Nesses momentos nós testificamos a Tua presença, a Tua mão amiga, e damos glórias a Ti, meu Pai, por nos permitir esse encontro fraterno de trocas de conhecimento e aprendizado. Que possamos florescer em cada ponteio, em cada aprendizado, em cada aspecto aqui adquirido em nossos corações, que possamos florescer em frutos de mudança, de reforma íntima, de melhoria, de aprimoramento, para nós e para aqueles que nos envolvem. E que possamos estar aqui, Pai, todos em uníssonos, tendo a imagem do Mestre Jesus em nossos corações, para que a troca seja fraterna, para que seja acolhedor, terapêutico para cada um de nós, para espíritos e mentes. Obrigado, Mestre Jesus, obrigado, Deus, obrigado, espiritualidade amiga. Em nome de Deus, e honra e glória do Pai, em nome do Mestre Jesus, nós iniciamos mais um estudo nessa nossa bela quarta-feira. Em Teu nome, honra e glória, Pai, hoje e para todo sempre, que assim seja. Amém. Então, só recordando, meus irmãos, que a nossa proposta aqui hoje, e a proposta do NEP, é que nós realizemos um estudo minucioso do Evangelho à luz da doutrina dos Espíritos. Vocês vão perceber que nós vamos citar outras denominações religiosas, nós vamos até fundamentar certas pautas em outras denominações religiosas, mas o nosso estudo, ele tem por intenção, por objetivo, ser pautado à luz da doutrina dos Espíritos. Lembrando, é uma construção coletiva, e eu pretendo repetir isso até que todos entendam e não haja dúvida, porque através dessa construção coletiva que nós vamos fazer hoje, a gente quer transformar todo o coração e toda a mente que aqui estiver cooperando e contribuindo conosco, porque através dessas transformações, os nossos saberes compartilhados vão nos gerar aprendizado para o cotidiano. A principal meta do estudo do NEP é responder uma pergunta simples: o que eu aprendi com Jesus hoje? E a partir dessa pergunta respondida, que a gente possa florescer em mudança, em aprimoramento, em reforma íntima. E lembrando que o nosso estudo é o principal fator do NEP, a principal característica de um estudo do NEP é que o nosso estudo é completamente sem pressa. Vocês vão perceber que a nossa proposta dentro do método do NEP, ele parte dos aspectos gerais da perícope, da passagem evangélica em si, e, se for preciso, a gente vai palavra a palavra do versículo. Se for necessário, para extrair o espírito da letra, a gente vai analisar palavra por palavra, porque assim
é preconizado pelo método que ficou imortalizado com o nome de Mildinho, através do nosso saudoso, querido confrade, professor Honório Onofre de Abreu, e atualmente também replicado com muita maestria pelo nosso irmão, nosso confrade Luiz Elias de Uberaba. Então, a proposta nossa é replicar o Mildinho. Para isso, a gente tem um roteirinho básico, que eu queria que vocês começassem a se familiarizar com ele. Ele é separado em 3 partes: contexto, texto e construção. O contexto a gente começou semana passada. Quem tiver alguma dúvida, por favor, é só ir lá no grupo de WhatsApp, sinalizar, ou pode me chamar no privado e sinalizar, que a gente explica de novo. No contexto, a gente fala sobre o evangelho que a gente vai estudar, sobre o evangelista, as características do evangelho e do evangelista, e a gente faz uma contextualização do momento da narrativa. Feito isso, a gente vai passar por versículo. E versículo a versículo, a gente vai analisando história, geografia e cultura de cada aspecto do versículo. A gente vai fazendo as correlações necessárias com o Velho Testamento, para que a gente entenda a geografia, a cultura e a história envolvida em cada versículo. A gente vai fazer um diálogo interreligioso, como eu falei para vocês. A gente vai recorrer a outras denominações religiosas. Vamos citar comentários bíblicos. Vamos usar dicionários bíblicos e manuais bíblicos, porque todo saber aqui é bem-vindo. Mas a fundamentação doutrinária ela é feita tanto na obra básica, quanto também na obra suplementar da doutrina dos Espíritos. E feito isso, a gente passa para a fase de construção, que é a fase do nosso debate, do nosso colóquio fraterno, das nossas conversas, da nossa agregação de saberes, respondendo o que Jesus me ensinou hoje, o que em mim vai precisar mudar a partir desse ensinamento que Jesus me trouxe hoje e como é que eu vou fazer para que esse ensinamento possa ser aplicado no dia a dia para gerar essa mudança que hoje eu identifiquei em mim. Não precisamos cada um responder o que aprendeu, mas nossos corações têm que sair hoje desse estudo com essas 3 respostas. O que Jesus me ensinou hoje, o que eu percebi a partir de hoje que precisa mudar em mim e como é que eu vou fazer para essa mudança começar a partir de hoje no meu dia a dia. Dito isso, amados irmãos, vamos passar então ao nosso versículo 45. A gente está na perícope, na passagem evangélica, onde Jesus chama Filipe e Natanael. Na tradução do Novo Testamento do nosso querido Haroldo Dutra Dias, está em João, capítulo 1, versículos 43 a 51, se eu não me engano. A gente vai começar do versículo 45, que é justamente quando Filipe encontra Natanael, logo após Filipe ser chamado por Jesus, e é muito impactante que no versículo anterior a gente percebe que Jesus encontra Filipe no caminho para Galiléia e simplesmente fala, segue-me, o famoso segue-me de Jesus, e Filipe sequer titubeia, e segue Jesus. E aí, logo no dia seguinte, Filipe encontra Natanael e diz para Natanael, nós achamos aquele de quem escreveu Moisés na lei, e também os profetas escreveram, é Jesus, filho de José de Nazaré. Aí você vê como é que o chamado de Jesus ele é importante. Filipe, a partir do segue-me, teve uma fé tão grande, tão inabalável, que ele sequer quis se aprofundar para poder prorrogar, para poder amplificar, para poder replicar o chamado, a alegria de ser chamado por Jesus. Ele chega para Natanael e fala, encontramos o Messias, encontramos aquele que Moisés e os profetas escreveram. Ele é Jesus, filho de José de Nazaré. E a gente sabe que Jesus nem era filho de José, né, biologicamente falando, e nem era de Nazaré, era de Belém. Mas isso a gente vai estudar mais para frente. Hoje o que a gente quer estudar é quem é Natanael. Quem é essa figura, né, que poucas pessoas ligam a essa figura a quem ele realmente é. No Evangelho de João, ele é chamado de Natanael. E vai ser o único evangelho onde a gente vai ver esse nome sendo citado entre os apóstolos. Os demais evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles colocam Natanael como Bartolomeu. A arqueologia bíblica e a crítica textual admitem que Natanael e Bartolomeu são a mesma pessoa, tendo em vista que ele só é tratado como Natanael no Evangelho de João, e aonde o Evangelho de João narra passagens semelhantes a Mateus, Marcos e Lucas, quando acontece com Bartolomeu, no Evangelho de João, acontece com Natanael. Existe também uma teoria que diz que os apóstolos andavam em duplas. E toda vez que você vê Filipe nos Evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, você vê Filipe com Bartolomeu. E no Evangelho de João, você vê Filipe com Natanael. Então, a crítica textual e a arqueologia bíblica admitem, e hoje em dia é o que a gente admite, que Natanael e Bartolomeu, o São Bartolomeu da Igreja Católica, são a mesma pessoa. Então, a gente acha que Bartolomeu
seria uma espécie de sobrenome de uma pessoa que se chamava Natanael, que em hebraico quer dizer Deus deu, ou presente de Deus, ou dado por Deus. Eu botei sobrenome aí entre aspas, porque na época da Palestina do ano de Jesus, do ano Domini, na época de Jesus, não se tinha o costume de ter sobrenomes como a gente conhece hoje no Ocidente. Você era chamado pelo seu nome, João, filho de João. No meu caso, já que eu sou João Marcos Oliveira Filho. Seria João, filho de João, de Olaria, Rio de Janeiro. Você era conhecido pelo seu nome e pela sua procedência, tanto da paternidade, da sua linhagem genética, quanto da localidade que você pertencia. Mas, então, Bartolomeu seria uma espécie de sobrenome, porque se você for no aramaico, Bartolomeu vem da palavra aramaica Bartalmai. Talmai, em aramaico, quer dizer aquele agricultor que faz o suco. Bar-Talmai era filho de Talmai. Então, seria Natanael, filho de algum agricultor que faz suco, ou filho de uma pessoa chamada Talmai, segundo o aramaico. A gente tem São Jerônimo nos lembrando que na 2 Samuel, capítulo 3, versículo 3, existia um Talmai, que era rei da região de Jesur, e era sogro de Davi. Talvez, e até onde eu consegui pesquisar, é a única vez que Talmai, o nome aramaico Talmai, aparece em toda a Bíblia. Então, tem sentido que Bartolomeu possa ser Bar-Talmai, filho de Talmai, filho do agricultor que faz o sulco na terra para plantar. Existe uma outra corrente que lembra que Bartolomeu pode vir do grego, que também quer dizer filho de Ptolomeu. Ptolomeu, em grego, guerreiro. A gente não sabe muito bem se era um Bar-Ptolomeu, filho de Ptolomeu, ou se era Bar-Talmai, filho de Talmai. A gente prefere admitir que seja mais ligado ao aramaico. Seja como for, o que a gente sabe de São Bartolomeu é que ele pregou na Rússia e na Índia, e a gente não sabe bem ao certo se o martírio dele foi por esfolamento ou se foi por crucificação de ponta cabeça, assim como foi a crucificação de Pedro, apóstolo. O que a gente sabe de Bartolomeu é muito pouco historicamente, são conjecturas das igrejas dos primeiros séculos, dos pais da igreja, da patrística em si, né? E a gente admite mais ou menos que tenha sido essa a história de Bartolomeu, de Natanael Bartolomeu. Ok, senhores? Mas, dentro da doutrina dos espíritos, a gente sabe que no livro Boa Nova, ditado pelo espírito Humberto de Campos, psicografado pelo nosso querido Francisco Campos Xavier, no capítulo 8, nós temos um capítulo inteiro que fala de uma experiência de Bartolomeu com Jesus, o capítulo intitulado Bom Ânimo. Eu convido vocês para a gente parar um pouco a nossa apresentação aqui e passarmos ao site Bíblia do Caminho, onde a gente vai ter contato com essa passagem do livro Boa Nova. Leva em torno de 10 minutos. Eu queria pedir licença para vocês para a gente fazer essa leitura, porque ela é extremamente edificante e ela vai fazer toda a diferença no nosso estudo dessa noite. Então, pedindo licença para vocês, nós vamos aqui no... Deixa eu parar aqui. Isso... do caminho, só um minuto, aqui. Então, se alguém não estiver vendo a tela, por favor, se manifeste no áudio. Mas, como eu falei para vocês, o livro Boa Nova, ditado pelo espírito Humberto de Campos, psicografado pelo Chico Xavier, é o capítulo 8, intitulado Boa Nova. O apóstolo Bartolomeu, e aí eu vou pedir licença para vocês para lerem, eu gostaria que vocês me acompanhassem mentalmente, tentassem construir essa paisagem lindíssima que Humberto de Campos vai trazer para a gente. O apóstolo Bartolomeu foi um dos mais dedicados discípulos do Cristo, desde os primeiros tempos de suas pregações, junto ao Tiberíades, ou Mar da Galileia, ou Lago de Genezaré. Todas as suas possibilidades eram empregadas em acompanhar o mestre na sua tarefa divina. Entretanto, Bartolomeu era triste e, vezes inúmeras, o Senhor o surpreendia em meditações profundas e dolorosas. Foi talvez por isso que uma noite, enquanto Simão Pedro e sua família se entregavam a inadiáveis afazeres domésticos, Jesus aproveitou alguns instantes para lhe falar mais demoradamente ao coração. Após uma interrogativa afetuosa e fraternal, Bartolomeu deixou falar-se o seu espírito sensível.
Mestre, exclamou Bartolomeu timidamente, não saberia nunca explicar-vos o porquê de minhas tristezas amargurosas. Só sei dizer que o vosso evangelho me enche de esperanças para o reino de luz que nos espera os corações além nas alturas. Só um minutinho, gente. Ivete, você faz o favor de desligar o microfone para a gente, por favor, Ivete? Isso, obrigado, Ana. Seja bem-vinda, também não vi você chegar. Voltando aqui ao texto, gente. Quando esclarecestes que o vosso reino não é deste mundo, experimentei uma nova coragem para atravessar as misérias do caminho da terra, pois aqui o selo do mal parece obscurecer as coisas mais puras. Por toda parte é a vitória do crime, o jogo das ambições, a colheita dos desenganos. A voz do apóstolo se tornara quase abafada pelas lágrimas. Todavia, Jesus fitou-o brandamente e lhe falou com serenidade. A nossa doutrina, entretanto, é a do Evangelho, ou da Boa Nova. E já viste, Bartolomeu, uma boa notícia não produzir alegria? Fazes bem, conservando a tua esperança em face dos novos ensinamentos. Mas não quero, senão, acender o bom ânimo no espírito dos meus discípulos. Se já tive a ocasião de ensinar que o meu reino ainda não é deste mundo, isto não quer dizer que eu não desdenhe o trabalho de estendê-lo um dia aos corações que mourejam na terra. Achas, então, que eu teria vindo a este mundo sem essa certeza confortadora? O evangelho terá de florescer primeiramente nas almas das criaturas, antes de frutificar para o espírito dos povos. Mas venho de meu Pai, cheio de fortaleza e confiança, e a minha mensagem há de proporcionar grande júbilo a quantos a receberem de coração. Depois de uma pausa em que o discípulo o contemplava silencioso, o mestre continuou. A vida terrestre é uma estrada pedregosa que conduz aos braços amorosos de Deus. O trabalho é a marcha. A luta comum é a caminhada de cada dia. Os instantes deliciosos da manhã e as horas noturnas de serenidade são os pontos de repouso. Mas ouve-me bem. Na atividade ou no descanso físico, a oportunidade de uma hora, de uma leve ação, de uma palavra humilde, é o convite de nosso Pai, para que semeemos as suas bênçãos sacrossantas. Em geral, os homens abusam desse ensejo precioso para anteporem a sua vontade imperfeita aos desígnios superiores, perturbando a própria marcha. Daí resultam as mais ásperas jornadas obrigatórias para a retificação das faltas cometidas e, muitas vezes, infrutíferos labores. Em vista dessas razões, observamos que os viajores da Terra estão sempre desalentados. Na obcecação de sua vontade própria, ferem a fronte nas pedras da estrada, cerram os ouvidos à realidade espiritual, vendam os olhos com a sombra da rebeldia e passam em lágrimas, em desesperadas imprecações e amargurados gemidos, sem enxergarem a fonte cristalina, sem enxergarem a estrela caliciosa do céu, o perfume da flor, a palavra de um amigo, a claridade das experiências que Deus espalhou para a sua jornada em todos os aspectos do caminho. Houve um pequeno intervalo nas considerações afetuosas, depois que, sem mesmo perceber inteiramente ao alcance de suas palavras, Bartolomeu interrogou: Mestre, os vossos esclarecimentos dissipam os meus pesares, mas o Evangelho exige de nós a fortaleza permanente? E Jesus responde: a verdade não exige, transforma. O Evangelho não poderia reclamar estados especiais dos seus discípulos. Porém, é preciso considerar que a alegria, a coragem e a esperança devem ser traços constantes de suas atividades em cada dia. Por que não firmarmos num pesadelo de uma hora se conhecemos a realidade gloriosa da eternidade com o nosso Pai? E quando os negócios do mundo não são adversos? Pergunta Bartolomeu. E quando tudo parece uma luta contra nós? Perguntou o pescador, de olhar inquieto. Jesus, todavia, como se percebesse inteiramente a finalidade de suas perguntas, esclareceu com bondade. Qual o melhor negócio do mundo, Bartolomeu? Será a aventura que se efetua a peso de ouro, muitas vezes amordaçando-nos o coração e a consciência para aumentar as preocupações da vida material, ou a iluminação definitiva da alma para Deus, que se realiza tão só pela boa vontade do homem que deseja marchar para o seu amor por entre as luzes do caminho?
Não será a adversidade nos negócios do mundo um convite amigo para a criatura semear com maior amor um apelo indireto que arranque as ilusões da terra para as verdades do reino de Deus? Bartolomeu guardou aquela resposta no coração, não, todavia, sem experimentar certa estranheza. E logo, lembrando-se de que sua genitora partira havia pouco tempo para a sombra do túmulo, interpelou ainda ansioso: Mestre, não será justificável a tristeza quando nós perdemos um ente amado? E Jesus responde: mas quem está perdido, se Deus é Pai de todos nós? Se os que estão sepultados no lodo do crime hão de vislumbrar um dia a alvorada da redenção, por que lamentarmos em desespero, o amigo que partiu ao chamado do Todo-Poderoso? A morte do corpo abre as portas de um mundo novo para a alma. Ninguém fica verdadeiramente órfão sobre a terra, como nenhum ser está abandonado, porque tudo é de Deus e todos somos seus filhos. Eis porque todo discípulo do Evangelho tem de ser um semeador de paz e alegria. Jesus entrou em silêncio, como se houvera terminado sua exposição judiciosa e serena. E, pois que a hora já era adiantada, Bartolomeu se despediu. O olhar do mestre oferecia ao seu, naquela noite, uma luz mais doce e mais brilhante. Suas mãos lhe tocaram os ombros, levemente, deixando-lhe uma sensação salutar e desconhecida. Embora nascido em Caná da Galileia, Bartolomeu residia, então, em Dalmanuta, para onde se dirigiu, meditando gravemente nas lições que havia recebido. A noite pareceu-lhe formosa como nunca. No alto, as estrelas se lhe afiguravam as luzes gloriosas do palácio de Deus, à espera das suas criaturas, com hinos de alegria. As águas do Genezaré, ou do Tiberíades, ou do lago de Genezaré, ou do mar da Galileia, a seus olhos, estavam mais plácidas e felizes. Os ventos brandos lhe sussurravam ao entendimento cariciosas inspirações, como um correio delicado que chegasse do céu. Bartolomeu começou a recordar as razões de suas tristezas intraduzíveis, mas com surpresa não mais as encontrou no coração. Lembrava-se de haver perdido a afetuosa genitora. Refletiu, porém, com mais amplitude quanto aos desígnios da providência divina. Deus não lhe era pai e mãe nos céus? Recordou os contratempos da vida e ponderou que seus irmãos pelo sangue o aborreciam e caluniavam. Entretanto, Jesus não lhe era um irmão generoso e sincero? Passou em revista os insucessos materiais. Contudo, que eram as suas pescarias ou a avareza dos negociantes de Betsaida e de Cafarnaum, comparados à luz do reino de Deus que ele trabalhava por edificar no seu coração. Chegou a casa pela madrugada. Ao longe, os primeiros clarões do sol lhe pareciam mensageiros ao conforto celestial. O canto das aves ecoava em seu espírito como notas harmoniosas de profunda alegria. O próprio mugido dos bois apresentava nova tonalidade a seus ouvidos. Sua alma estava agora clara, o coração aliviado e feliz. Ao ranger dos gonzos da porta, seus irmãos dirigiam-nos impropérios, acusando de mau-filho, de vagabundo, de traidor da lei. Bartolomeu, porém, recordou o Evangelho e sentiu que só ele tinha bastante alegria para dar a seus irmãos. Em vez de reagir asperamente, como de outras vezes, sorriu-lhes com a bondade das explicações amigas. Seu velho pai o acusou igualmente, escorraçando-o dali. O apóstolo, no entanto, achou natural. Seu pai não conhecia Jesus, mas ele o conhecia. Não conseguindo esclarecê-los, guardou os bens do silêncio e achou-se na posse de uma alegria nova. Depois de repousar alguns momentos, tomou as suas redes velhas e demandou a sua barca. Teve para todos os companheiros de serviço uma frase consoladora e amiga. O lago como que estava mais acolhedor e mais belo. Seus camaradas de trabalho mais delicados e acessíveis. De tarde, não questionou com os comerciantes, enchendo-lhes, aliás, o espírito de boas palavras e de atitudes cativantes e educativas. Bartolomeu havia convertido todos os desalentos num cântico de alegria ao sopro regenerador dos ensinamentos do Cristo. Todos os observavam com admiração, exceto Jesus, que conhecia com júbilo a nova atitude mental do seu discípulo. No sábado seguinte, o mestre demandou as margens do lago, cercado de seus numerosos seguidores. Ali aglomeravam-se homens e mulheres do povo judeus e funcionários de Antipas, a par de grande número de soldados romanos. Jesus começou a pregar a boa nova e, a certa altura, contou, conforme a narrativa de Mateus, que o reino dos céus é semelhante a um tesouro que, oculto num campo, foi achado e escondido por um homem que, movido de gozo, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo,
onde estava o tesouro. Nesse instante, o olhar do mestre pousou sobre Bartolomeu, que o contemplava embevecido. A luz branda de seus olhos generosos penetrou fundo no íntimo do apóstolo. Pela ternura que evidenciava, e o pescador humilde compreendeu a delicada alusão do ensinamento, experimentando a alma leve e satisfeita, depois de haver alijado todas as vaidades de que ainda se não desfizera, para adquirir o tesouro divino no campo infinito da vida. Enviando a Jesus um olhar de amor e reconhecimento, Bartolomeu limpou uma lágrima. Era a primeira vez que ele chorava de alegria. O pescador de Dalmanuta aderira para sempre os eternos júbilos do Evangelho do Rei. Humberto de Campos. Então, meus irmãos, lido esse texto maravilhoso, a gente vai retomar aqui nossos apontamentos. Só um minuto, para a gente fazer alguns questionamentos, para a gente, enfim, começar o nosso debate. Só um minutinho. Ok. Então, vamos lá, gente. Agora que a gente leu esse belíssimo texto, queria lembrar a vocês as perguntas. Eu não sei se vocês repararam, tem cada pergunta fantástica nesse texto. Quando Jesus pergunta para Bartolomeu, já viste uma boa notícia não produzir alegria? Vamos refletir no nosso coração. Qual boa notícia seria justo não produzir alegria? E lembrando que Jesus, ele fala para Bartolomeu, eu não quero senão acender o bom ânimo no espírito dos meus discípulos. O evangelho terá de florescer primeiramente nas almas das criaturas, antes de frutificar. Florescer em mim, antes de frutificar no grupo. Mas eu venho de meu Pai cheio de fortaleza e de confiança. Há quanto tempo Jesus está com essa fortaleza e confiança esperando a gente? E ele tinha certeza que a mensagem dele há de proporcionar grande júbilo a todos aqueles que receberem de coração. Dito isso, meus irmãos, pelo menos uns 10 minutinhos de debate. Quem gostaria de cooperar conosco? Quem se sentiu tocado por alguma frase? Quem gostaria de trazer alguma pergunta, algum questionamento, alguma dúvida? Fiquem à vontade. Agora é com vocês. João, Diga. boa noite a todos. Boa noite, Fátima, bem-vinda. Diga para a gente, querida. Primeiro que é interessante, eu achei interessante essa questão, quando ele pergunta, a primeira pergunta que ele faz, peraí, estou aqui com o livro, se poderia uma boa notícia não trazer alegria, né? Uhum. É porque a gente não... Eu acho que a gente precisa entender realmente, né, o Evangelho para sentir essa alegria que ele fala. Enquanto a gente não tiver o entendimento do que Jesus trazer para a gente não consegue nos envolver nessa alegria verdadeira, essa alegria, né? A gente está só ensaiando de tentar entender o Evangelho. Então, quando a gente realmente entender, a gente vai ter essa alegria. Agora, eu gostaria de te pedir, João, não sei se é nesse primeiro momento, ou se você pode explicar melhor essa questão do tesouro. Sim, isso aí é uma alusão a Mateus 13, se eu não me engano, é onde ele fala a parábola do tesouro no campo e da pérola, né? Ele fala assim, o reino de Deus seria como um agricultor que achou um tesouro na sua terra, no seu campo, e aí, como o tesouro era muito importante, ele foi lá, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo com o tesouro. Ou como um vendedor de pérolas, o reino de Deus é como um vendedor de pérolas, que achando uma pérola extremamente valiosa, vendeu tudo que tinha para poder adquirir aquela pérola. A alusão seria mais ou menos, Fátima, como assim, a partir do momento que Bartolomeu achou o tesouro do Evangelho, era lícito a ele se desfazer de qualquer outra materialidade
que não fosse agregadora ao tesouro do Evangelho para vivenciar integralmente o tesouro do Evangelho. É assim que eu leio, mas essa alusão do Boa Nova é ao texto de Mateus, se não me engano, Mateus 13. Depois eu vejo, eu passo para você certinho, mas é quando fala sobre o tesouro no campo e a pérola. Eu passo para você direitinho, Perico. É que eu não estou, realmente não estou cortando. Trocando em miúdos, Sim. ele está querendo dizer o seguinte, que vale a pena se despojar de qualquer coisa para adquirir o reino. Sim. Tudo que não agregue ao tesouro do reino dos céus, vale a pena despojar. Seria isso que ele quer dizer, não é isso? Seria isso. O meu entendimento é esse, Fátima. Eu entendo assim também. Entendi. Certo? Lucas, por favor, Lucas. Ô, João. Só um minuto, Paulinho. O Lucas levantou a mão. Lucas Não, ele pode, eu posso falar depois, tem Pode? problema não. Então, por favor, Paulinho. Não, pode falar, Lucas. Pode falar, Lucas. Imagina, meu amigo, pode ir, eu espero, não tem problema não. Não, o seu nome é mais forte, é Lucas, evangelista. Você precedeu, né? O Paulo veio depois, Lucas. Eu concordo com o Paulinho. Exatamente. É justo. Eu adoro o capítulo 8º do Boa Nova, é um dos meus favoritos de todo Boa Nova, por essas duas perguntas, né? Eu acho que Jesus ele tem uma didática muito curiosa para ter nesse capítulo com Bartolomeu. Primeiro ele pergunta, você já viu uma boa notícia não trazer alegria? Estou completamente de acordo com a fala da Fátima sobre isso, que a gente precisa realmente compreender a grandeza de Jesus, de seu ensinamento para ter essa alegria, mas tem outra parte nesse ninho de ideias, que Jesus vai lançar outra pergunta. Eu até abri aqui para a gente. Achas, então, que eu teria vindo a este mundo sem essa certeza consoladora? Você acha que eu, na minha condição de Cristo, né, que talvez não seja nem a primeira terra que o Cristo ajudou a formar, regenerar, enfim, você acha que eu teria abandonado as altas esferas, né, para estar aqui com vocês na escuridão da carne, sem ter a certeza que no final o evangelho reinaria, que o evangelho venceria? Né? Muitas vezes nós vamos tentar ser convencidos, ou até mesmo seremos convencidos, de que todas as filosofias do mundo, principalmente aquelas que são diametralmente opostas ao evangelho, são muito mais grandiosas, né? Que são ensinamento, que o amor é a palavra de ingênuos, que nós somos do partido daqueles que não entendem nada de Jesus, por aí vai, ou melhor, que não entendemos nada da vida e por aí vai. E, por exemplo, quando a gente pensa Jesus é o pastor das almas, vem para ser ovelha transviada. Doador da vida é acusado sem pena de morte, com pena de morte. Advogado máximo de toda a vida na terra é sentenciado numa causa completamente injusta. Vamos dizer assim, aquele que ama abundantemente, melhor amigo dos anjos, para conversar com pescadores, pecadores e por aí vai, sabe? E a gente pensa que a grandeza do evangelho está cerceada ao argumento da lança, da espada, do escudo, da força material, da força bruta, né? Mas o próprio Cristo mesmo, quando carrega a cruz dele até o Gólgota, ele cai. Tem que ter a ajuda de um sirineu. A força de Jesus, a grandeza dele não é esse tipo de força que Jesus possui. É uma força muito mais bonita e muito mais sublime de se analisar, né? Eu acredito que a gente possa pecar e até nos tornar ou continuar sendo esses naufragados das encarnações, porque a gente insiste em pensar que a grandeza da vida está em outros lugares, em outras fontes, e esquece de beber da água da vida, né? Quando a gente fala de bom ânimo, eu lembro imediatamente ali João capítulo 4, Jesus e a mulher samaritana que, rapaz, eu sou o Cristo, rapaz, você é o Cristo, ela vai contando para todo mundo que é Jesus, rapaz, eu encontrei o Messias, é Jesus, etc. Sabe? E a gente, às vezes, se apequena por vergonha, por medo de falar do evangelho, para os amigos, para os familiares, pessoal de trabalho, e naturalmente a gente se pergunta onde é que está esse bom ânimo, quando ainda nos falta esse propagar a mensagem adiante, sabe? Não tem, a mensagem ela se torna de bom ânimo quando a gente faz questão de utilizar em nosso favor e na vida dos outros, não apenas quando a gente não apenas quando nós ficamos apenas escutando-a. Perfeito, Lucas. Sempre muito bem pontuado. E você me fez lembrar de Mateus 24, né? Quando você falou que até Jesus no Gólgota, na Via Crucis, caiu.
né? Ele mesmo anunciou para a gente, aquele que perseverar até o fim, esse sim será salvo, né? E o sentido da palavra salvação, até onde eu me lembro das pesquisas, é a primeira vez que ela aparece com o sentido de realmente salvar a alma, né? No Novo Testamento. Perfeito, cara. Muito obrigado. Obrigado pela sua presença, obrigado pela sua cooperação. Mais alguém, gente? Gostaria de... Paulinho, agora você pode falar. Agora que o Lucas já entrou na história, você pode entrar, cara. Ó, teve uma parte aqui que me tocou muito, que quando ele fala que a vida terrestre é uma estrada pedregosa que conduz aos braços amorosos de Deus. O trabalho é a marcha. A luta comum é a caminhada de cada dia. Os instantes deliciosos da manhã e as horas noturnas de serenidade são os pontos de repouso. E aí ele continua aqui, mas ouve-me bem, na atividade ou no descanso físico, a oportunidade de 1 hora, de uma leve ação, de uma palavra humilde, é o convite do nosso Pai para que semeamos as suas bênçãos sacrossantas. Então, a gente vê, nós estamos numa estrada pedregosa, né? As dificuldades existem, que isso tudo, a gente vencendo essa dificuldade, nós podemos aos braços amorosos do Pai. Como? Através do trabalho, que é a marcha, a luta comum, né? Nossa, diária, de cada dia, lutando contra as nossas imperfeições, lutando contra aquele homem velho, para deixar brotar um homem novo. Aí, se a gente conseguir, né, com essa vontade de superar, a gente alcança, né, vai alcançando o nosso progresso. Mas daí resulta as mais ásperas jornadas obrigatórias para a retificação das faltas cometidas e muitas vezes infrutíferos labores. Ou seja, mesmo que a gente venha cair, mesmo que a gente venha tropeçar, mesmo que a gente venha se machucar, nós teremos outras oportunidades. É nisso aí que faz com que a gente se sente assim fortalecido. Por quê? Né? Aqui, o que foi falado antes, do apoio de Jesus, da palavra, dos ensinamentos. Isso não quer dizer que a gente vai deixar a vontade para a gente cair, não. Tem que ter uma luta. Mas mesmo que a gente... Porque o Kardec fala, né? Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Ele não para aí. Graças a Deus que ele vai à frente e fala. Mas pelo esforço em domar suas más tendências. Então, nesse esforço que a gente emprega aqui para domar as nossas más tendências, a gente chega cicatrizado. E se a gente extrapolar, nós vamos ter oportunidade, porque ele fala aqui, né, da reencarnação, de novas oportunidades, para a gente poder voltar, porque é uma construção, né? A gente vai construindo, é uma ponte que a gente tem que construir entre nós e Deus. Quando a gente tiver essa ponte construída, que é a evolução, a gente não vai precisar denominar de religião, né? A gente, porque já a religião vai estar... Eu vou ser a religião. Então, é um amor já saindo de mim. E aí ele fala assim, na obcecação da vontade própria, ferem a fronte nas pedras da estrada, aquilo que a gente falou, né? Então, sem enxergar a fonte cristalina. Essa fonte cristalina a gente precisa enxergar. E Jesus viu em Bartolomeu isso aí. Isso que... Paulinho? Né? Ele lia a Torá, ele estava através dessa busca incessante, ele tinha um coração puro, né? E nós precisamos nos esforçar para isso. A gente entender que as lágrimas acontecem, mas a gente precisa
olhar a estrela caprichosa do céu, admirar o perfume da flor, né, que Deus espalhou para a sua jornada em todos os aspectos do caminho, né? A gente ouviu uma palavra de um amigo, que às vezes a gente não está indo muito bem, ouve uma palavra, então eu acho que é isso aí. Teria mais coisa, mas vamos deixar os outros aí falar. Paulinho, a gente Tá bom, a gente obrigado. vai revisitar isso, Paulinho, mas eu quero te reiterar a sua fala. Essa parte do texto também é a parte que mais me tocou, cara, porque ela é de uma poesia, né, fora do comum. É uma poesia à la Humberto de Campos mesmo. E ela me fez perceber, não sei se você teve esse mesmo pensamento, o quanto que o bom ânimo começa na gratidão pelas coisas que para nós são pequenas, mas que refletem a grandiosidade da criação divina. A fonte cristalina, a palavra do amigo, o amanhecer, os pássaros. O bom ânimo começa, ele me passa essa ideia de que o bom ânimo começa nessa gratidão à real obra divina. Mas a gente vai revisitar esse pensamento, Paulinho, daqui a pouquinho, eu prometo para você. Vamos passar para o próximo mix de perguntas e no final a gente vai poder revisitar tudo isso na nossa conclusão. Paulinho, obrigado, hein? Voltando aqui, gente, rapidamente. Se alguém não estiver vendo a apresentação, por favor, manifestar-se. Vamos para as próximas perguntas. Bartolomeu pergunta, então, para Jesus. Então, o Evangelho exige de nós fortaleza permanente? O Evangelho exige fortaleza, exigir não é a palavra. O Evangelho, ele nos convida a ter fortaleza. E permanente, sim ou não? Eu acho que o nosso diálogo até agora mostrou isso, né? Lucas lembrando que até na Via Crucis o próprio Jesus ele teve que ser ajudado, ele tropeçou. O Paulinho lembrando da necessidade das reencarnações para que a gente possa criar essa fortaleza. E Jesus responde a Bartolomeu o seguinte: o Evangelho não poderia reclamar estados especiais. O Evangelho ele vem para burilar, né? Ele vem para burilar, para que a transformação ela se dê de acordo com a capacidade da pedra sofrer o golpe. Por que Emmanuel gosta tanto da palavra burilar? Deverzinho de casa para vocês. Vamos procurar o sentido etimológico da palavra burilar. Burilar é o golpe que a pedra aguenta, que o mármore aguenta sem rachar. Então, o Evangelho ele veio realmente para burilar a gente. Ele não poderia reclamar esses estados especiais. Porém, a gente não pode esquecer que a alegria, a coragem e a esperança têm que ser traços. Traços. Não precisa ser pura alegria, pura coragem, pura esperança. Mas a gente não pode deixar de ter os traços da coragem, da alegria e da esperança em cada dia. E aí Jesus pergunta: por que a gente vai se firmar no pesadelo de uma hora se nós conhecemos a realidade gloriosa da eternidade do nosso Pai? Principalmente a nós que abraçamos a doutrina dos Espíritos. Se nós abraçamos a doutrina dos Espíritos, a gente não pode ter dúvida de que o Espírito, até onde se sabe, é imortal e quase eterno, porque é eterno só o Pai. Mas se a gente conhece isso, como que a gente pode se firmar um pesadelo de uma hora? Como que a gente não pode ter gratidão à fonte de água cristalina, à palavra do amigo, à luz do sol que nasce, ao gorgorejo dos pássaros? 10 minutos para a gente debater sobre isso, gente. Quem gostaria de começar? Eu vou falar. Pode falar, Fátima. Pode falar. Deixa eu filmar. Não, boa noite, né, gente? Eu já ia falar o seguinte, que como o meu nome não está no Evangelho, mas eu vou falar mesmo, né? Eu estava pensando em tudo que foi comentado até agora, e o bom ânimo, o desânimo na atualidade está tão em voga, né? Com tudo que nós estamos passando, e o Evangelho nos convida a esse bom ânimo. Geralmente, eu lembro do versículo, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, assim, Jesus nos falando que, com tudo que ele passou, que hoje, para nós,
a vida que nós temos hoje, até de certo conforto e certa qualidade, em vista do que eles passaram naquela época, do que ele passou até a crucificação, como que ele não desanimou em nem um minuto, né? Esse tem de bom ânimo, quando Bartolomeu estava lá triste, e quando nós estamos também, é isso que nós temos que pensar. Aqueles que estavam ali do ladinho de Jesus, né, com aquela presença ali espiritual e cheia de ternura e de serenidade, mesmo assim, de vez em quando, eles desanimavam. Não é proibido desanimar, não é proibido ter tristeza, não é proibido, de vez em quando, você pensar que não está tudo bem, mas nós não podemos deixar esse sentimento perpetuar em nós. Nós precisamos reagir. É nesse momento, então, que a gente tem que lembrar do Mestre e pensar, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, e nós também podemos vencer. E tendo a certeza de que tudo isso é passageiro, né? É uma hora de pesadelo. O que é uma hora de pesadelo para uma vida eterna, para a eternidade? Se a gente pensar assim, realmente, os problemas vão ser diminuídos, de certa forma, né? Sim, com Muito, certeza. muito esperançoso isso para a gente, muito. Obrigado, Elcimar. E você repara, né? Ele pede traço. A gente tem que manter o traço da alegria, o traço da coragem, o traço da esperança. Isso é muito legal, gente, porque isso é libertador. Você não tem uma obrigatoriedade de ser além daquilo que você consegue ser. Né? João, Tem aquela frase do... Pode falar, Elcimar, desculpa, pode falar. Como que Jesus fala o tempo todo que ele nos aceita do jeito que nós somos? Sim, sim. O que ele quer é só que a gente mude um pouquinho de cada vez e entenda essa mudança. Porque na hora que a gente entender, você vai aprender, você vai mudar a atitude. É aquilo que a Fátima falou, quando você entende o evangelho, a mínima parte que você entende, você muda a sua atitude. Não tem como não mudar. Não é porque é linguagem, né? É verdade, é verdade. Só antes de deixar você falar, Fátima, eu quero lembrar um texto do Cornélio Pires. Eu prometo que eu vou pesquisar para vocês aonde está. Onde ele fala que o pouquíssimo que ele teve contato com o Evangelho, quando ele desencarnou, aquilo foi de suma importância para reverberar no aprendizado evangélico do espírito dele. Eu vou descobrir esse texto de novo e vou postar lá no nosso WhatsApp, porque ele vale muito a leitura. Mas lembrando isso que o Elcimar falou, que a Fátima também falou, né? O mínimo que você conhecer reencarnado aqui na escuridão da carne, o mínimo que você conhecer e entender o evangelho, isso vai ressoar de uma forma inimaginável quando a gente passar para a erradicidade. Fátima, você queria falar, né, meu anjo? Vou te cobrar esse texto aí, hein? Que você Vou, não é tão difícil, não. Ele está numa das palestras antigas, eu vou achar e vou colocar para vocês. Pode deixar, não vou tá. esquecer, não. Você queria comentar alguma coisa também, Fátima? Fica à vontade. Eu queria saber a opinião de vocês aí, se vocês não acham que esses três, Jesus, tudo tinha uma razão de ser do jeito que ele fala, né? Do jeito que ele falava. Então, esses três sentimentos de alegria, coragem e esperança, eles são muito interligados, porque eu penso assim, que quando você tem alegria, naturalmente você vai levando a vida e a coragem te acompanha, a esperança também. E o contrário também acontece. Eles estão muito interligados. Quando você tem coragem e esperança, você não consegue ter coragem e esperança e ficar com a cara fechada. Concordo. A gente tem coragem e esperança, então naturalmente a alegria brota, né? O que você acha, Elcimar, vocês aí do grupo? Eu acho isso, que são muito interligados esses três sentimentos. Eu sou suspeito para falar, Fátima, porque eu sempre vou partir da noção de alegria spinozana, né? Baruch Spinoza dizia que a alegria é a potência de agir, é a potência de viver. Né? A alegria é diretamente proporcional à sua potência de existir. Quanto mais potencialidade de existir, de ocupar o tempo e espaço, deixando a sua marca você tiver, mais alegria você tem. E aí cabe no seu raciocínio. Porque quanto mais potência de existir você tiver, mais destemor, ou seja, coragem você vai ter, menos você vai titubear para existir, e mais esperançoso, do verbo esperançar, você vai ter. Mais confiança de que tudo vai dar certo você vai ter. Então, o pensamento spinozano encaixa muito bem no que você acabou de falar. Então, eu sou suspeito para falar sobre isso. Você quer comentar também isso, Mano?
Eu também sou suspeita, porque eu tento manter a alegria, principalmente nas piores situações. Isso aí eu já entendi. Então, assim, para mim, tudo se torna mais leve quando você consegue colocar um pouco de alegria, mesmo na situação que outros vejam como o mais complicado possível. Então, é seguir Jesus, né? Essa alegria é Jesus, com certeza. André, meu querido, por favor. Eu só queria fazer uma observação À rápida, vontade. assim, o perfil de Bartolomeu, né, e o perfil de Jesus, porque nada escapava, nem nada escapa ao Cristo, né, a Jesus. E evidente que logo de imediato ele já havia percebido esse perfil de Bartolomeu, um perfil meio depressivo, né, meio triste. O texto aí fala que Jesus já o via diversas vezes, cabisbaixo e tal. Enfim, e lá na frente, eu acho que a gente ainda vai estudar isso, quando Felipe chama Bartolomeu e vai até Jesus, ele fala que veio da Galileia, né, se não me engano, Salvador. Ele fala, e pode sair algo de bom De da Nazaré Galileia, de Nazaré pode vir algo de bom? de Nazaré. Isso é Então, assim, pessimista, né? A ele gente tem que concordar que isso é pessimista, pessimista. negativo, né? De repente um perfil assim depressivo até. E Jesus viu isso e o tratou de uma forma assim bem, como é que eu vou dizer, pontual e correta, que na hora que tinha que conversar mostrou para ele as belezas que tinham, a importância da vida posterior. Isso com que ele fosse refletindo. Então, achei muito interessante essa parte. Sim, André, ela é assim, você lembrou muito bem. O comentário que a gente vai estudar mais lá na frente de Natanael, né? Ele à primeira vista parece um comentário de desdém, né? De pessimismo. Depois a gente vai ver com calma isso, que na verdade é um comentário baseado na lei, né? Nas escrituras. E aí Jesus usa também isso, segundo alguns autores, alguns comentaristas bíblicos, né? Ele usa essa observação de Natanael para dizer assim: eis aqui um verdadeiro israelita, onde não há falsidade, né? Alguns comentaristas dizem até assim, ó, Jesus sabia o que ele tinha falado e já começou, olha, você realmente está, pelas escrituras, você está certo. Mas a gente vai ver por que Natanael estava errado na afirmação dele mais lá para frente. Mas obrigado, André. Excelente colocação sua. E legal você ter percebido isso, como que Jesus ele sempre busca o seu potencial. Para Jesus não interessa qual é o seu defeito, cara. Isso é muito legal. Eu acho isso muito legal. Não interessa qual é a sua limitação. Jesus vem, né, como ele fala no texto, e o Lucas lembrou muito bem, né, eu venho do Pai cheio de confiança. Eu confio na providência, porque eu sou parte da providência. Então, eu não quero saber qual é a sua limitação, cara. Eu vim aqui para puxar de você o que você tem de melhor para cooperar. Isso é muito legal. Obrigado, André. Gente, alguém quer falar rapidinho para a gente passar para as próximas perguntas ou podemos passar? Podemos passar? Falo rapidinho. Pode, Thelma, por favor. Gente, primeiro eu quero agradecer o convite, né, do João de estar aqui no meio dessas feras aí que eu estou vendo, né? O Luiz Evangelista, o Lucas Evangelista, um grande amigo, o João e todos os outros aí. E você também, né, Thelma? Eu estou aprendendo. Eu quero só concordar com tudo que já foi falado, né? Dar só um pitaquinho nessa questão da alegria, porque dá a impressão que quem conhece o Evangelho não tem tristeza, né? E, na verdade, essa transformação que Jesus está falando aqui é justamente pela compreensão dessa verdade, né? Que o Evangelho nos traz e que nós nos colocamos com o coração grato, né? A Deus por tudo que... Porque a gente sabe o futuro, a gente sabe que aquilo vai passar. Pelo menos a gente demonstra a confiança, né, que nós temos quando nós nos demonstramos alegres no sentido de confiarmos. Tudo vai passar, nada vai ficar assim para sempre, né? Porque ele fala aqui, o que é o sofrimento de uma hora, né, se nós vamos ter a eternidade. Então, é muito linda essa lição, né, uma das mais belas que nós achamos desse livro maravilhoso. Eu estou aqui até com o livro, olha,
porque quando eu recebi o convite, eu peguei o livro. Então, eu quero agradecer, gente, essa oportunidade de estudar dessa forma, online, com toda a tranquilidade. E muito obrigada, e prazer em conhecer todos vocês, aí, aqueles que nós não conhecíamos. Uma Beijo. gratidão é recíproca, você sabe que você é muito querida, a gente adora o trabalho que você faz com a minha amantíssima Amélia Rodrigues, que eu amo de paixão, e a gratidão é recíproca. Seja você sempre muito bem-vinda, venha sempre, por favor. Venho sim, agradeço muito. Gente, voltando para as nossas perguntas, então, vamos continuar aqui, tem mais perguntas para a gente responder hoje. Aí, se alguém não estiver vendo, por favor, sinalizar, ok? Mas aí os questionamentos de Natanael, de Bartolomeu, continuam para Jesus. Agora ele vai para a área da materialidade propriamente dita, para a área da providência material, né? E ele pergunta para Jesus, e quando os negócios do mundo nos são adversos? E quando tudo parece em luta contra nós? Lembremos lá no início da fala dele, lá no início do texto, do capítulo, do Boa Nova, que ele fala assim, parece que o mal reina, que está tudo errado. Lembrando a gente de duas questõezinhas do Livro dos Espíritos, questão 784, se não me falha a memória, questão 932, onde Kardec pergunta na 784, não parece que a gente está andando para trás? Não parece que o mal está dominando em vez de melhorar? E o Espírito da Verdade responde, não, se engana, se você observar bem, você vai ver que mesmo devagarinho progride, mas é necessário que o mal chegue aos extremos para que todos entendam a necessidade do bem e das reformas. Em 932, Kardec pergunta assim, o mal não, né? Por que todo mundo que é mal parece que se sobrepuja, parece que se dá bem em quem é bom, né? Sobre quem é bom? E o Espírito da Verdade fala o óbvio para a gente, né? Porque os bons são tímidos e os maus são intrépidos. Na hora que os bons resolverem reagir e serem tão intrépidos quanto, a coisa muda. E aí, Bartolomeu pergunta para Jesus, quando que nas questões materiais dá tudo errado? Quando tudo parece estar contra nós? E Jesus, essa pergunta de Jesus é fantástica, gente, é fantástica. Qual é o melhor negócio do mundo, Bartolomeu? Você é um pescador de Dalmanuta, trabalhava lá, segundo os relatos evangélicos, trabalhava lá de vez em quando com Pedro, André, Tiago e João, nas redes. Era um comerciante, vendia o seu peixe salgado, como Pedro, André, Tiago e João vendiam também. E aí Jesus pergunta, qual é o melhor negócio do mundo, Bartolomeu? Você que é comerciante, me responde. Qual é o melhor negócio do mundo? Será a aventura que se efetua a peso de ouro? A aventura que se efetua a peso de ouro, muitas vezes amordaçando-se o coração e a consciência para aumentar as preocupações da vida material? Será que vale a pena você buscar ajuntar seus tesouros aonde as traças roem e aonde os ladrões podem vir e arrombar e roubar? Ou é mais negócio, Bartolomeu, a iluminação definitiva da alma para Deus? E isso tem tudo a ver com o que a gente está comentando até agora. O Paulinho trouxe isso muito bem, o Lucas também. Quantos tropeços? Né? Quantas vezes a gente deixou de falar do Evangelho? Quantas vezes a gente teve vergonha de falar de Jesus? Quantas vezes a gente teve vergonha de abrir o coração para que Jesus falasse através da gente? E quantas vezes a gente correu atrás das coisas materiais? Quantas vezes a gente quis ajuntar nossos tesouros aonde as traças roem e aonde os ladrões roubam e arrombam? E Jesus nos lembra, se a realização para que a gente consiga essa iluminação definitiva da alma para Deus, definitiva, tão só é pela boa vontade do homem que deseje marchar para o amor de Deus, mesmo nos percalços, nos espinhos, nos contratempos do caminho. Essa pergunta é fenomenal. Quanto tempo a gente passou buscando aquilo que não é a iluminação definitiva da alma para Deus? Quando Deus só pede para a gente perseverar até o fim, está lá em Mateus 24. Só pede boa vontade e continuar a marcha. A marcha em direção ao amor de Deus, mesmo com todos os contratempos do caminho. E Jesus continua inapelável.
Não será a adversidade dos negócios do mundo um convite amigo para a criatura semear com mais amor? Um convite amigo para a criatura semear com mais amor, um apelo indireto que arranque as ilusões da terra para as verdades do reino de Deus? O que é o bem e o mal sofrer? O que é o mal e o que é o remédio? A dificuldade não é um convite para a gente observar a oportunidade de aprendizado e aprimorar a nossa consciência da lei divina? Sim ou não? 10 minutinhos para a gente poder debater sobre isso, gente, por favor. Deixa eu parar aqui a apresentação. João, Oi, pois não? Pode falar, nessa primeira Fátima. parte aqui, quando ele pergunta, e quando os negócios do mundo nos são adversos, me lembrou a sua palestra de olhar os lírios do campo. Impressionante como as lições se repetem, né? Assim, Até que a gente as entenda. Exatamente. E aqui, qual o melhor negócio do mundo, Bartolomeu? Me lembrou a palestra da Elcimar com Marta e Maria. Não, perfeito. Excelente lembrança, muito bom. Não é? Aí Sim. lembrou a palestra da Elcimar. A maior parte que não vai ser tirada. A melhor Sim. parte, aliás, muito bom. Excelente lembrança, Fátima. Eu te interrompi, perdão. Você quer comentar mais alguma coisa, Fátima? Não, era isso mesmo, porque você foi lendo e a sua palestra... É porque, para quem não sabe, o João fez uma palestra para a gente, Olhar os Lírios do Campo, né? Era o título. E aí o Simar fez para a gente sobre Marta e Maria, né? Essa palestra do Elcimar de Marta e Maria ela é fenomenal. Um dia eu ainda vou gravar essa palestra dela. Eu tenho, eu te mando aí. Nossa, precisa. Ela é muito boa. Tenho gravado. Então, assim, ele repete as lições, mas com frases, cada uma mais bela que a outra, né? É muito boa, né? Graças a Deus por isso. Obrigado pela lembrança, Fátima. Paulinho, eu já deixo você falar num minuto. O André levantou a mão aqui antes. Pode falar, André. Primeiro, pedir para você depois socializar essa palestra aí, Marta e Maria, para a gente ter acesso também. Vamos pedir para a Fátima aí, ela tem um registro. Mas, se eu não me engano, tem um registro também no canal do YouTube, mas a gente socializa sim. Quando você falou do WhatsApp, é esse novo agora? Daqui do grupo. Isso, novo grupo nosso. Vou entrar e coloco lá. Obrigado, Fátima. Você é sensacional. Obrigado. Fala, André. Ótimo. Então, eu queria também problematizar um pouco mais, porque depois que a gente vai estudando, né? André. A gente vê, não está me ouvindo? Não, falhou. Para mim aqui, pelo menos, falhou. Não sei para os outros. João? Isso. Para mim está falhando, André. Não sei para os outros. Você pode repetir, por favor? Falhou, sim. Vou repetir, sim. A minha internet é uma beleza. Então, é o seguinte, quando a gente passa a ter o contato, né, com as verdades da doutrina, do mundo dos espíritos, a primeira impressão que a gente tem na cara é de perceber o tanto de vezes e a idade que eu errei e erro. Né? Eu já reconheço isso. E também vejo nas pessoas, começo a perceber nas pessoas esse monte de equívoco, e aí eu penso assim, a gente fala em evolução, ótimo, eu percebo uma evolução técnico-científica na humanidade, mas moralmente, a impressão que dá, e principalmente por essa luz que a doutrina deu, eu percebo que essa evolução moral, parece que a gente está se afundando no esgoto fétido de imoralidades de todo tipo, né? De corrupção, enfim, de todos os tipos que o ser humano pode ter. Parece que está aparecendo mais. Eu não sei se está aparecendo mais por conta da tecnologia mesmo, ou se está tendo mais espírito de porco aí na sociedade. Então, eu também quero entender isso, eu vou fazer aqui o papel de Bartolomeu, vou me sentir um pouquinho também assim, né? Meu Deus, cadê essa evolução moral? É isso.
Não, André, eu concordo contigo. Assim, por mais que a gente queira ostentar, e essa lutar que a gente tente ostentar, no melhor sentido da palavra ostentar, sermos credores e seguidores da doutrina dos espíritos, tem hora que a carne fraqueja, né? Tem hora que a gente tropeça mesmo no nosso calvário, na nossa Via Crucis, e tem hora que a gente se pega pensando isso mesmo, cara. Mas aí eu vou relembrar para você. Estão 784, se não me engano, do Livro dos Espíritos. Se eu estiver errado, alguém me corrija. Mas é necessário que o mal chegue aos extremos para que todos entendam a necessidade, para que todos entendam a necessidade do bem das reformas. Aí eu vou te citar para você rapidamente, pedir licença aqui para falar, contar uma história pessoal. Eu, uma vez, tive um contato com um irmão espiritual muito querido, quando eu ainda morava e trabalhava na doutrina dos espíritos lá no Rio de Janeiro, né? E uma vez eu fiz essa pergunta para ele, ele devia ter uns 15, 16 anos de idade, eu fiz essa pergunta para ele, para esse irmão espiritual. Eu falei assim, quando é que a gente vai saber, né, que o mal está na hora de acabar? Aí ele respondeu para mim exatamente o que está na resposta do Livro dos Espíritos, quando todos entenderem a necessidade do bem das reformas, né? E eu falo assim, mas quando que vai chegar isso? Aí ele falou assim, meu filho, todos já entenderam a necessidade? Aí eu parei, mesmo, né, do alto da inocência dos meus 15, 16 anos, eu falei assim, todos não entenderam não. Ele falou, então, quando todos entenderem a necessidade do bem e das reformas, o mal vai ser extirpado. Porque aí não vai ter, ele ainda completou, não vai existir mais nem a noção de que seja mal. E ele falou, porque nunca foi mal. O que houve, o que é a ignorância da lei divina. E eu nunca mais esqueci essa lição desse irmão espiritual. E desde então eu venho pensando mais por isso. Isso me acalenta, André. E eu vou passar para você, porque isso também vai refrigerar o seu espírito. Na verdade, nunca houve mal. O mal não existe. Kardec fala isso, inclusive, no livro da Gênesis, né? Lucas lembrou muito bem isso no estudo de ontem. Não existe mal, o que existe é ignorância, a ausência de bem. E como é que é a ausência de bem? É a ignorância da lei divina. Você vai ver lá, quando começa a falar sobre a lei divina, o homem só é infeliz quando se afasta da lei divina que está na nossa consciência. Então não tem mal, tem ignorância da lei divina. Então quando que a gente vai, né? Quando que todas as pessoas entenderem a necessidade do bem e das reformas, todas as pessoas vão entender a lei divina. Então não vai ter mais o que a gente chama de mal. Mas eu compartilho da sua dor, André, de vez em quando é difícil. Além do mais, onde eu trabalho com saúde mental, com drogadição, tem hora que eu confesso para vocês que tem hora que eu me pego meio Bartolomeu ao extremo. Mas eu espero que essa noção refrigere seu espírito, meu irmão. Podemos passar aqui para as próximas perguntas, gente? Estamos quase terminando, hein? O nosso tempo também já está quase no fim, mas tem mais 2 perguntinhas que a gente quer fazer para vocês. Vamos compartilhar aqui? Só um minuto. Mais uma vez, se ninguém estiver vendo, por favor, sinalizar. Ok. Aí Bartolomeu pergunta, essa aí, Bartolomeu, eu fico imaginando nesse diálogo entre Bartolomeu e Jesus, que Bartolomeu falou assim, agora eu pego Jesus pelo pé. Eu quero ver o que ele tem para me dizer. Por quê? Porque eu acabei de perder minha mãe. Concordem comigo, queridos confrades e confreiras, que poucas dores são maiores do que perder um ente querido. Talvez a dor de perder uma mãe só seja superada pela dor de perder um filho. E aí, Bartolomeu, imagino eu, tenha pensado, agora vou botar Jesus numa saia curta. E pergunta, não será justificável então, mestre, eu ficar triste? Eu não tenho direito? Não é justificável a minha tristeza quando eu perco um ente amado? E aí Jesus vem com a resposta sublime. Quem está perdido, Bartolomeu? Se Deus é o Pai de todos, quem está perdido, Bartolomeu? Se eu venho para que você tenha vida, vida eterna e vida em abundância, como o Evangelho de João nos ensina. Quem está perdido se eu disse para o Pai que nenhuma ovelha se perderá? O que é a morte, Bartolomeu? Quem está perdido? A morte do corpo abre as portas de um novo mundo para a alma. E se nós professamos a doutrina dos espíritos, o que nós temos de justificativa para dizer que não seja dessa forma? E que essa porta aberta para um novo mundo, na verdade, é um retorno para a nossa casa.
Se nós admitimos que a verdadeira vida é a vida dos espíritos, a morte é o fenômeno que nos permite voltar para casa. É o ticket que nos permite voltar para casa. Ninguém fica verdadeiramente órfão sobre a terra, como nenhum ser está abandonado, porque tudo é de Deus e todos somos os seus filhos. Eis porque todo discípulo do Evangelho tem de ser um semeador da paz e da alegria. Eis porque, por mais que você esteja desanimado, por mais que você esteja sobrecarregado, por mais que você seja renitente em ir até Jesus, porque ele prometeu: vinde a mim os cansados que eu vos aliviarei. Aprendei de mim, sou brando e humilde. Por mais que você esteja renitente, desanimado, sobrepesado, você não pode esquecer que a gente tem que manter o traço da alegria, da coragem, da esperança. A gente tem que ser semeador da paz e da alegria. 10 minutinhos para a gente poder debater, gente. Quem gostaria de começar, por favor? Pode falar, João. Paulinho. Não, só comentar uma coisa aqui, que isso aqui tem muito a ver comigo, né? Fica à vontade, Paulinho. Existe um momento, por exemplo, eu passei por uma situação dessa. Aos 7 anos, eu perco a minha mãe, né? E eu extremamente revoltado por conta disso. Até o momento, eu fiquei revoltado com Deus. Quando eu encontrei a doutrina espírita que esclarece tudo isso aqui que Jesus... É em Jesus que a gente vai encontrar o consolo. Quando a doutrina bateu em mim, eu falei, ué, mas é isso? É isso? Quer dizer, ela não me abandonou, eu tive que passar porque você começa a rever as suas atitudes, você entra, né? Aí você é responsável por tudo aquilo que você faz, nós temos somente uma fatia do bolo, o bolo todo, de uma forma amorosamente, as leis divinas ainda não deixam a gente relembrar tudo, esse esquecimento do passado é de uma forma muito, né, muito fraterna. E aí, o quanto que eu cresci por tudo isso, a minha visão diferente, o meu olhar diferente com as pessoas por conta disso. Quer dizer, a partir do momento em que você mata a morte, a Venita sempre falava isso, a doutrina espírita matou a morte. A partir do momento que você mata a morte, não tem mais o que você se revoltar. Aí você passa a entender, né, quais são as consequências dos seus atos, né? São uma oportunidade que você tem para vencer, e todos nós somos filhos de Deus. Se Deus é todo amor, toda bondade, toda justiça, né? Então, isso foi que me trouxe esse consolo, né? A tristeza veio durante um longo tempo revoltado, que para mim eu não tinha vontade, chegou um momento que eu não tinha vontade de viver, né? Eu ficava muito revoltado com tudo, por que um tinha e eu não tinha, o ser mais precioso, né? Então, a partir do momento em que você encontra a solução, a resposta daquilo que você procura, pronto. Agora, o que nos falta é esse esforço, é esse trabalho, né? É aquela lixa que você vai passando na madeira bruta até se tornar, né, aquele móvel perfeito. Então, é isso que eu gostaria de comentar. Muito legal, é bem legal você ter trazido isso, Paulinha. Dona Venita, para quem não conhece, é um dos baluartes do movimento espírita aqui da nossa região, né? Uma trabalhadora do Cristo do Evangelho, exemplar, né? Paulinha teve muito mais chance de conviver com ela do que eu. Lembro ela da minha infância, né? Das raras vezes que eu vim trazido pela tia Olegária aqui na Anchieta, quando eu era pequenininho, eu lembro dela vagamente. Mas essa é o tipo de frase que eu esperaria, do que eu lembro dela e do que eu ouço falar dela, ela falar. Qual o nome? Sensacional. Dona Venita, como é que era o nome dela todo, Paulinho? Era Venita Abranches. Abranches, isso mesmo. Dona Venita Abranches. Ela Essa... era tia de Jussara,
filha de seu Nero. Seu Nero foi lá em Cachoeiro, foi baluarte lá da doutrina espírita, entendeu? A trabalhadora... Da Joana também, que é a presidente lá da Casa Amor Fraterno. É isso aí. A Joana, não sei se é sobrinha dela, não sei. Tem a outra também que desencarnou esses dias, esqueci Lá o de nome dela. Cachoeiro, né? Lá de Cachoeiro, isso. Então, foi assim, a gente aprendeu muito, nós somos cria dela, né? Aprendemos muito com ela. Legal, que Graças legado, né? Um legado maravilhoso que ela deixou, sem dúvida. E eu bato muita palma, porque essas convivências... Eu fui o filho adotivo dela, ela foi minha mãe, né, que me ajudou muito nesse momento, nessa fase, né? Quando eu Que legal, Paulinho. Quando eu encontrei com ela. Eu tinha uma pequena noção, mas foi ela quem me trouxe mais assim, informações, né? Quem era o colo que ela cedia para a gente falar alguma coisa, ouvir alguma coisa de bom. Puxava muito a orelha da gente. E é isso aí. Puxava muito a orelha. E comigo era o que mais puxava, né? Porque ela me considerava filho e e a gente tinha muita discussão, muita coisa, entendeu? Mas, assim, um amor muito grande, assim, de mãe para filho, de filho para mãe, né? E como que essa convivência, né, Paulinho, fica potencializada e muito mais intensificada em termos de amor real, amor legítimo, quando você convive baseado, pautado no evangelho, no aprendizado evangélico, na convivência evangélica, na vivência evangélica, né? Que legal, Paulinho, obrigado. Minha mãe, você falou em gratidão, mas a minha mãe do outro lado, nossa mãe, ela deve estar juntinho com ela lá, né? Com certeza. Agradecida, porque realmente, assim, não sou bonzinho, não, mas existe um marco, antes e depois. Eu falo que eu ganhei a minha encarnação. Agora, como diz o outro, a estrada bruta eu construí, já sei qual é o caminho. Agora, eu preciso, devagar, né, ir asfaltando, melhorando e tal. Agora precisa da lixa fina, né, Paulinho? A lixa grossa já foi. Exatamente isso. Agora é o acabamento. Não é fácil, não, mas a gente vai. A gente vai conseguir. Sensacional, Paulinho. Obrigado por você ter dado esse testemunho, ter compartilhado essa vivência com a gente. E a Thelma está falando aqui, é isso que o Evangelho faz com a gente. Passamos a compreender e nos comprometemos com Jesus em ser os semeadores da paz e da alegria. Isso aí. A grande virada de chave, né? Gente... Pode falar, Fátima. Não, eu ia perguntar assim, eu vou abrindo a boca falando, não levanto mão, não. É assim mesmo? Pode me chamar a atenção, eu tenho que levantar. Fica tranquila, Fátima. É de bom tom, mas se você tá liberada, você pode falar. É de bom tom, então tá. Pode falar, Fátima. Eu queria te perguntar o seguinte, a gente já pode comentar essa parte que ele fala, se os que estão sepultados no lodo dos crimes hão de vislumbrar, pode comentar essa? Ou Pode comentar. Pode comentar. Não, eu achei aqui sensacional isso, porque, tipo assim, a mãe dele não morreu, né, Bartolomeu, sua mãe, aqui em outras palavras, ele está falando exatamente isso, né, que ela não morreu. E a pior morte, né, é aquele que está sepultado no lodo do crime. Se esses vão conseguir se salvar, vão conseguir ter a redenção, né? Então, imagina a sua mãe que, né? Eu achei isso aqui sensacional, porque muitas vezes nós somos mortos-vivos, né? Sim, sim. Muitas vezes nós somos túmulos caiados, mortos-vivos, mas é legal essa frase que ele coloca, Deus é Pai de todos, e tudo é de Deus. Isso é muito legal, né? Porque dá essa exata dimensão. Outro, pode me cobrar também, Fátima, outro trecho também que está no livro, um livro que o Chico escreveu, que ele fala, né? Jesus está te esperando do jeito que você está. Vai do jeito que você está. E ele completa com aquela frase célebre dele. Se eu fosse esperar, Chico falando, se eu fosse esperar melhores condições para começar, eu confesso que até hoje eu não teria começado.
Então, Jesus está te esperando há mais de 2000 anos, do jeito que a gente está. É o que o Paulinho falou, né? Desbrava a estrada bruta, vai, depois a lixa fina vem com o tempo. Mas só vai. Vai do jeito que está. E falando aqui com o Paulinho, que eu conheço Paulinho lá do Gentil, né? Outro, nossa, só está brotando baluarte. Avenida, Gentil. Eu não estou lembrado da sua fisionomia, não. Depois você se mostra aí para eu rever. Realmente, a gente está sempre lá no Gentil. Você toca violão lá. Eu te conheço de lá, se você seguir. Mas então, mas o que eu queria te falar é o seguinte, você não tinha mãe e eu não tinha pai. Então, boa coisa a gente não foi em outras para vir nessa com essa provação, né João? Porque essa oportunidade, né? É uma oportunidade. Exatamente, né? Porque e também tem aqueles que têm pai e têm mãe e era melhor que não tivesse, né? Então, teoricamente, né, pai? Teoricamente, às vezes assim, parece que vai atrapalhar. Aqueles que têm pai e mãe parece que vai atrapalhar ter vindo com pai e mãe. Mas você entendeu o que eu quero dizer, Sim, né? claro que eu entendi. Não. Né? É uma relação tão tumultuosa que, de repente... Mas é isso. São as duas faces da moeda da oportunidade, né, Fátima? E cai dentro da fala que a gente teve junto com o André anteriormente. Tem hora que a gente esmoreja mesmo. Né? Tem hora que a gente dá uma desanimada, tem hora que a gente olha à nossa volta e fala assim, Senhor, será que é mesmo? Será que é isso mesmo? Será que o Espírito da Verdade está certo? Será que Jesus... Imagino que na sua profissão isso seja comum mesmo, você se deparar com certas situações assim, né? Na sua profissão... um pouco mais do que eu gostaria, mas são oportunidades. A gente chega a ficar esmorecido é porque a gente tem ainda dificuldade, a gente ainda não tem o ouvido de ouvir o chamado, nem os olhos de ver a oportunidade. Mas é o que o Paulinho falou, a gente vai passando a lixa fina devagar, vai dando o acabamento devagar, e as coisas vão se consertando devagar. Né? Graças a Deus que a gente tem a imortalidade da alma para aprender. Graças a Deus. Graças a Deus. Lucas, meu irmão, pode falar. Só com relação à fala de Jesus sobre os criminosos, me lembrou aquele texto do Chico e da Meimei, Confia Sempre. Tem uma hora que o Chico comenta o seguinte, que Meimei comenta que de todos infelizes, os mais desditosos são aqueles que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque não há maior infortúnio do que sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Então, todo aquele que é destituído de fé, de coragem, de confiança, esperança, né? Infelizmente ainda precisa caminhar bastante. Com certeza. Bem lembrado, Lucas, esse texto de Meimei é muito bonito mesmo. E você tem um apreço especial por ele, né? Você gosta de usar ele de vez em quando. Que bom. Use sempre. Sim. Obrigado, Lucas. Valeu. Gente, só para a gente terminar, então, aqui, por gentileza, que já estamos aproximando do nosso horário. Espero que vocês estejam com a mesma sensação que eu estou, de gostinho de quero mais. E eu pergunto, agora é João Marcos perguntando para vocês responderem cada um para o seu coraçãozinho a partir de hoje, dentro dessa construção coletiva, desse colóquio fraterno fantástico que a espiritualidade nos permitiu ter hoje. Eu pergunto para vocês, respondam para si mesmo, o que Jesus te ensinou hoje? O que eu aprendi com Jesus hoje? Né? Eu identifiquei algo que em mim precisa mudar? Eu já consigo ver algo que em mim precisa mudar? Eu ouvi algum chamado? Né? Foi promovido em mim algum tipo de burilamento que eu consegui perceber? E como é que nós vamos aplicar? Como é que eu vou aplicar esse conhecimento para promover essa mudança no nosso dia a dia, no meu dia a dia, a partir de hoje? Lembrando que na próxima semana, com a graça de Deus e com o apoio da nossa espiritualidade amiga, juntos, de mãos dadas com o nosso Mestre Jesus, nós vamos dar continuidade ao versículo 45, onde a gente vai estudar. Quando Filipe fala para Natanael, nós achamos aquele de quem escreveu Moisés na lei e também os profetas, Jesus, filho de José de Nazaré. Ok? Então, a gente pede aos confrades e às confreiras
que vão seguir estudando com a gente, que possam ler, refletir. A gente se compromete durante a semana a colocar algumas referências no nosso grupo do WhatsApp para facilitar a pesquisa, tá? Mas vamos ler e refletir essa semana, tanto no que a gente conseguiu aprender hoje com Jesus, quanto naquilo que Filipe quis dizer a Natanael quando fala: achamos aquele de quem escreveu Moisés e também os profetas, Jesus, filho de José de Nazaré. Amados irmãos, temos aí mais 4 minutos para nós terminarmos o nosso estudo de hoje. Se alguém quiser fazer uma última colocação, uma última observação, um último comentário, por favor, só ligar o microfone e falar. Eu queria, sabe? Fala, Fátima. Fala para nós. Estou aqui doida para saber a pergunta de todo mundo. Você vai deixar assim? Perguntam para si mesmo? Se alguém quiser compartilhar, fique à vontade. Mas, assim, o principal é perguntar para si mesmo. Mas pode compartilhar. Se alguém quiser compartilhar, fique à vontade. Para mim vai ser um grande júbilo, né? Mas um presente tão valioso assim, a gente não pede dessa forma, né, Fátima? A gente deixa a pessoa oferecer, mas fique à vontade, por favor. Bom, eu vou falar o que eu pode ser, assim, até muito infantil da minha parte, mas Nunca é. o que eu achei foi o seguinte: por que eu estou triste? É essa que vai ficar essa pergunta para mim. Fátima, você está triste com o quê? Né? Então, quando eu estiver triste, eu vou bem me lembrar dessa lição aqui. Que bom. Não tem nada. Se for pelo viés da infantilidade, né, Fátima? Nós ainda somos crianças espirituais. Acho que a gente nem começou a engatinhar direito em matéria de espiritualidade. Né? E lembrando, né, todo saber é sempre muito bem-vindo e sempre muito agregador. Obrigado, Fátima. Mais alguém quer compartilhar com a gente, por gentileza? Eu penso assim, há momentos em que a gente vai ficar um pouco triste, né? Os passarinhos voam sobre nossas cabeças. Agora, o que nós não podemos é deixar com que eles façam um ninho. Boa, Paulinho. É isso aí. Aí, nesse momento, o que acontece é que a gente recebe as dificuldades e tal, aí vamos contextualizar com Jesus, com o Evangelho, né? Como é que eu vou fazer? Aí vem todas essas perguntas, né? Que você colocou aí, né? O que precisa mudar em mim? Como é que eu vou agir com tudo isso que eu estou adquirindo? Para mim, João, eu só tenho a gratidão porque eu nunca... eu não imaginava que o estudo seria desse jeito, porque eu fiquei hoje lendo muito, buscando e tal, eu não vi essa lição, né, que você passou, mas busquei muito na internet o quanto que eu aprendi e o quanto que eu estou aprendendo, né? A gente tem estudado alguma coisa de doutrina, umas lições, aquilo, mas a gente não sai dos livros, né? Agora, esse conhecimento e trazer tudo que tem no Evangelho, à luz da doutrina espírita, fica muito bom, que a gente cresce muito. Né? O quanto que eu cresci essa semana, né, esses dias, lendo, principalmente hoje, que eu li bastante. Então, se eu não tivesse com vocês, eu não teria feito isso. Então, como é que é importante, né? Como é que é importante a gente ter, assim, não é uma obrigação, mas é uma oportunidade de estudo, que isso nos faz crescer, né? Melhorar um pouquinho a cada dia. Eu agradeço mesmo. Bom, a gratidão é recíproca, Paulinho. Muito obrigado pelas suas palavras, né? Só lembrando aqui, me ocorreu, minha mãe, para quem me conhece um pouquinho mais, sabem que minha mãe é arqueóloga e minha mãe é especializada em história antiga da Palestina, e ela é uma grande estudiosa do Evangelho, né, de Jesus, da figura histórica, né? Então, ela sempre me ensina muito, ela é da denominação batista, ela me ensina muito. Então, se eu não me engano, se eu falar besteira, me corrijam. Isso era um costume dos cristãos primitivos, se eu não me engano, chamava ágape, né? O costume do ágape. Você chegava ao final do dia, de um dia de trabalho, de um dia laborioso, de um dia cansativo, principalmente com Paulo, com os primeiros apóstolos, você sentava para comer a sua refeição da noite, antes de dormir, e as pessoas trocavam as impressões do Evangelho.
exatamente como a gente está fazendo aqui. Nossa, hoje aconteceu uma coisa comigo e eu lembrei daquela passagem que está nos escritos de Mateus, onde ele diz assim, onde Jesus teria dito, ou Jesus disse isso. Nossa, eu apliquei isso no meu dia a dia, assim. Esse costume da igreja primitiva, esse costume dos que eram do caminho, né? Porque antes de existir cristão, antes de existir igreja, existiam os que eram do caminho, da casa do caminho, esse costume dessa troca das impressões cotidianas do tesouro das Escrituras, do tesouro do Evangelho, é um presente imensuravelmente sem preço, Paulinho. E eu agradeço as suas palavras, agradeço muito, espero que seja o sentimento geral, porque é o meu sentimento, eu me sinto exatamente como você falou, Paulinho, né? A chance de ter estudado com o pessoal lá do A Caminho da Luz, que é o Simar faz parte, a chance de estar estudando com o Lucas, a chance de ter estudado com o Murilo, que é lá do pessoal de Blumenau, e todos os outros NEPs, com o João Alves, todos os NEPs por onde eu passei, que me trouxeram, me permitiram criar esse modelo, né? Pensar, né? A intuição chegar até mim para trazer esse modelo para vocês, eu só tenho gratidão. E a todos vocês, eu espero que seja o sentimento geral, a gente vai tentar manter os estudos nesse nível e, lógico, todas as mudanças que porventura vierem serão feitas, assim como a construção do nosso conhecimento coletivamente, com a participação de todos. Eu agradeço demais a presença de todos, né, os auxílios luxuosos de Dona Thelma Cerqueira, de seu Lucas Evangelista, de Dona Ilcimar, né, de Dona Fátima, de você, Paulinho, de todo mundo, do André, todo mundo que participou falando ou ouvindo. Carinho muito grande, gratidão muito grande. E aí, eu queria pedir para você, Paulinho, que hoje você está especialmente inspirado hoje, eu estou sentindo isso. Você poderia fazer a prece de encerramento para a gente? Faço. Por favor, meu irmão. Então, vamos elevar o pensamento a Deus e agradecer por tudo que nos tem dado, por esse banquete espiritual, por esse alimento que vai trazer para nós, durante muitos dias, a fortaleza, a segurança e a certeza de que estamos no caminho certo. E sempre perguntando, diante das pedras, diante dos encalços que estiverem em nossos caminhos. Muitas vezes achamos que estamos bem calçados, de bota, mas às vezes a pedra fura e nos fere, porque nós permitimos que venha nos ferir. Mas nesse momento, existem os medicamentos, existe a reflexão, existe a ligação com o plano mais alto, através da oração, para que a gente possa retomar o caminho. Gratidão, Senhor, por tudo que nos tem dado, que nos deste nesse dia e que nos tem dado com a doutrina e com o seu Evangelho. Que nós possamos retirar da parte cerebral esses ensinamentos e trazer para o nosso dia a dia, em forma de ação no bem, iniciando no nosso lar, estendendo aos vizinhos, estendendo ao bairro que vivemos, à cidade, estendendo assim a todos que estão ao nosso derredor. Assim, em nome da espiritualidade amiga, que está nos amparando, todos os mentores espirituais, em nome de Jesus, o nosso irmão maior, é quem está no meio, em nome da Mãe Santíssima Virgem Maria, que nos acolhe em seu colo fraterno, nos embalando no seu regaço materno, com as suas cantigas de ninar, trazendo alento, o conforto aos nossos choros, às nossas dificuldades. Mas, sobretudo, em nome de Deus, que é o nosso Pai Criador, nós agradecemos, pedimos a sua bênção para hoje, amanhã e todo sempre. Que assim seja.
Nossa, que assim seja. Paulinho, obrigado. Meus irmãos, minhas irmãs, gratidão imensa a todos. E pedimos, rogamos a Deus, ao nosso Mestre Jesus e à espiritualidade amiga, que possamos estar todos aqui na quarta-feira que vem, com a graça de Deus. Que assim Ok? seja. Fiquem Boa com noite, Deus. gente. Grande Um abraço abraço. para todos. Fiquem com Deus, gente. Até semana que Boa vem. noite. Tchau, Fica com tchau. Deus. Vou Tchau, mandar, tchau. obrigada, foi muito Tchau, bom, gente. Boa João. noite. Beijo, Obrigado, obrigada gente. pelo convite. Olha, valeu a pena. Thelma, venha sempre, meu amor. Venho Muito bom sim. te ver aqui. Você não sabe o tamanho Muito da minha bom. alegria de ver aqui. Esse estudo, dessa forma, ele fortalece a gente, né? Sim, Ele nos graças a dá Deus. esse bom ânimo que a gente precisa, porque não é só falar, temos que aprender também, né? Isso aí, isso aí. Obrigado demais. Obrigado demais. Muito bom. Obrigada, viu? Ah, gratidão Fica com recíproca, Deus meu todos amor. vocês. Foi um Você prazer também. estar Tchau, aqui tchau. junto. Tchau, Até tchau. logo. Lucas, eu vou Gratidão. mandar Muito e-mail para obrigada, você. adorei. Que Um bom. beijão, Obrigado, querida. Gisele. Obrigado, amigos. Obrigado, João, pelo convite. Fiquem Ó, com Deus. Lucas, você não se chega a uma visita importante assim na casa dos outros sem avisar, rapaz. Eu tô brincando com você. Mas Obrigado, cara. Obrigado o demais. convite foi feito ali para todo mundo no grupo, né? E o papagaio espírita precisa escutar para continuar repetindo. Isso. Então, Concordo Sensacional. com o Lucas. Vocês são sensacionais, gente. Muito obrigado. Muito bom ter vocês todos aqui. Muito bom mesmo. Vocês não conseguem imaginar o tamanho da minha alegria. Obrigado a todos, tá? muito parabéns pelo estudo, amigo. Que vocês consigam sendo influenciados por Jesus, claro, por Bartolomeu, naturalmente, e por essa pleia de amigos espirituais, tá bom? Você Muita também, paz, muita luz. você também é um grande responsável por esse estudo ser desse modelo. Obrigado você também, meu irmão. A minhoquinha não tem nenhuma importância, não, mas a gente agradece o carinho. Você e todo mundo do Bezerra de Menezes. Obrigado, gente. Um abração, meu Um querido. Fica com abraço. Deus. Tchau, tchau. Até logo, gente. Tchau. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau, gente. Fiquem com Deus.